Paz seja convosco. Ouça o que Deus quer falar contigo nesse momento. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20, vai dizer o seguinte, preste atenção. Irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Palavra do Senhor. Amém? Irmãos, confrontar o pecado. Esse é o tema que eu coloquei sobre essa palavra. E o que é confrontar o pecado, Thales? Não é você acusar ninguém, porque você não é o diabo. Essa é a função dele. Não é você julgar ninguém, porque você não é Deus. Essa é a função dele. Não é você apontar ninguém, porque você não é perfeito. Mas confrontar o pecado é você pregar a verdade para quem está no erro, para quem está no pecado, para quem está longe da presença de Deus. É você falar para essas pessoas que se elas não se arrependerem dos seus maus caminhos, elas irão parar em um lugar onde Deus não vai estar. E eu já falei isso em outra pregação e volto a falar novamente. O lugar onde Deus não está é um lugar de dor, de lágrimas, de sofrimentos. E eu tenho certeza que ninguém quer ir parar nesse lugar. Mas para isso não acontecer, é necessário que haja arrependimento de dentro para fora. É necessário que a pessoa reconheça que é um pecador e o aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. É desse jeito que você vai livrar a sua alma de ir para o inferno. Amém? Irmãos, preste atenção. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós observamos aqui alguns personagens que confrontaram outras pessoas para o próprio bem delas, para que elas tivessem uma mudança, para que elas tivessem uma libertação, para que elas tivessem uma transformação de vida. Vamos ver aqui alguns exemplos. No Antigo Testamento, no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo do 1 ao 14, vai dizer o seguinte: a Bíblia fala que Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi sobre o seu pecado com Batseba. Veja só, Davi havia pecado, Davi havia errado, Davi havia entristecido o coração de Deus. E por conta disso, Deus usa um profeta chamado Natã para confrontar Davi, não para envergonhá-lo, não para humilhá-lo, mas para que Davi reconhecesse o seu erro, reconhecesse o seu pecado e se arrependesse do erro cometido. E sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia vai dizer que esse confronto, preste atenção, esse confronto resultou no arrependimento e na restauração de Davi, porque se Davi não tivesse se arrependido, ele não teria sido restaurado e não teria a sua comunhão com Deus. E se isso não acontecesse, a gente sentiria falta de alguns grandes salmos, como por exemplo o Salmo 51, que fala do clamor e do arrependimento de Davi. Então, irmãos, nós vemos aqui que Davi ele se arrependeu, ele reconheceu o seu erro, mas para isso ter acontecido, alguém teve que confrontá-lo. Deixa eu falar uma coisa para você, quem te ama, quem quer o teu bem, quando vê você no erro, no pecado, não vai passar a mão na sua cabeça, não vai aplaudir as suas atitudes. Pelo contrário, a pessoa sempre vai chamar a sua atenção, sempre vai dar aquele puxão de orelha, sempre vai te repreender. E muitas das vezes quando isso acontece, o inimigo ele cega o teu entendimento e faz com que você veja aquela pessoa que está lhe repreendendo como inimigo, quando na verdade aquela pessoa só quer o teu bem, só quer livrar a tua alma de ir para o inferno. Geralmente é sempre assim. Quando a gente vê alguém no erro, quando a gente vê alguém no pecado e a gente vai lá e chama a atenção daquela pessoa, mostra para aquela pessoa que aquela pessoa está errando e que ela precisa se converter, geralmente, muitas das vezes, as pessoas ficam com raiva, às vezes perdem até amizade. Eu conheço muitas pessoas, inclusive pregadores, que têm medo de pregar a verdade e de perder membros, e de perder com que as pessoas deixem de dizimar, deixem de ofertar. Mas uma coisa eu digo para vocês que servem a Deus, para vocês que pregam a palavra de Deus, nós fomos chamados
por Deus para fazer a vontade dele. E quando nós somos chamados por Deus, nós temos duas escolhas a fazer. Ou a gente agrada ao homem, ou a gente agrada a Deus. Quem prefere agradar a Deus sempre vai falar a verdade, por mais que doa, por mais que gere perseguição, por mais que você perca a amizade, faça apenas a vontade de Deus e Ele vai se responsabilizar. Amém? Irmãos, vamos aqui ver outro exemplo, agora no Novo Testamento. Gálatas capítulo 2, versículo 11 ao 14. Preste atenção, a Bíblia fala que Paulo confrontou a Pedro quando soube que Pedro estava agindo de forma errada. Veja só, Pedro estava querendo vir com outras doutrinas, com outros ensinamentos, com coisas que não agradavam a Deus. E quando Paulo ficou sabendo disso, ele confrontou a Pedro. Mais uma vez eu falo, esse confronto não foi para humilhá-lo, não foi para envergonhá-lo, foi para que Paulo se convertesse e fizesse a coisa certa. E sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia vai falar que esse confronto foi tão útil porque foi motivado pelo amor e pelo bem-estar dele mesmo, como também da própria igreja. E se Paulo não tivesse confrontado a Pedro, o cristianismo poderia ter sido desviado no primeiro século. Então, foi necessário que esse homem de Deus, chamado Paulo, confrontasse a Pedro. Não que Pedro não era um homem de Deus, Pedro era, mas Pedro estava querendo se desviar algumas doutrinas, alguns ensinamentos, e foi necessário que Paulo chamasse a atenção dele. Ei, Paulo, Pedro, não é assim, não é desse jeito, está errado. E o bom foi que Pedro, ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu que realmente ele estava errado. E ele mudou, porque confrontar é isso, é você ver o bem daquela pessoa, é você ver aquela pessoa mudando, não para o mal, mas para o melhor. Amém? E sabe o que foi que aconteceu mais uma vez? Este confronto, preste atenção, este confronto fez tão bem para Pedro, que no seu próprio livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo do 1 ao 5, vai dizer que ele não teve nenhum rancor, pelo fato de Paulo o haver repreendido abertamente. Ele poderia ter ficado com raiva de Paulo, poderia ter ficado chateado, mas não, ele gostou, porque o apóstolo Paulo só queria o bem dele. E muitas das vezes é isso, irmãos, quando alguém vai chamar a tua atenção, quando um pastor prega uma palavra, muitas das vezes dura, que você não gosta, que você não se agrada, ei, ali não é para te envergonhar, ali não é para te humilhar, ali não é para te condenar, é apenas para salvar a tua alma. É porque ele está vendo que você está trilhando caminhos errados, fazendo coisas que não agradam a Deus, e ele está querendo chamar a tua atenção para você se converter. A gente vê aqui nesses dois exemplos, o salmista Davi, ele se arrepende porque o profeta Natan confrontou, mostrou o erro dele. O apóstolo Pedro aqui, ele vê que realmente ele estava errado porque o apóstolo Paulo confrontou ele, não para envergonhá-lo, mas para querer o bem dele. Mais uma vez eu falo e repito, quem quer o teu bem não vai passar a mão na sua cabeça quando você estiver errado. Vai chamar a tua atenção. E muitas das vezes, meu irmão, mais uma vez eu falo, o inimigo cega o entendimento dessas pessoas, que faz essas pessoas enxergar a gente como inimigos. Então é necessário que a gente seja corajoso, que a gente sejam homens que tenham coragem para pregar o verdadeiro evangelho, porque não é fácil. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vai ver que muitos homens foram bastante perseguidos por pregar a palavra de Deus, por confrontar o pecado. Quando a gente vê a história de Jeremias, Jeremias foi jogado no calabouço. Jeremias era um profeta solitário que não tinha muitos amigos, justamente por conta do seu duro discurso. A Bíblia vai dizer que Estevão foi apedrejado até a morte, porque por pregar o evangelho. A gente tem a história de João Batista, de Sofonias, de Abacuque, do próprio Jesus, que por pregarem um arrependimento, pagaram um alto preço, mas Deus honrou cada uma dessas pessoas. Deixa eu falar mais uma vez, novamente, em nome de Jesus. Quem foi chamado por Deus é chamado para agradar a Ele e não ao homem. Vai ter que falar a verdade. Por mais que a pessoa não goste, por mais que não agrade a ela, você está aqui para agradar a Deus e não ao homem. E não se preocupe, porque Deus, ele se responsabilizará. Imagina comigo, você está lá no grande dia,
né, no dia do julgamento final, e Deus olhar para você e dizer assim, ó, tá vendo aquela alma ali? Aquela alma está indo para o inferno. Sabe por que ela está indo para o inferno? Porque você não falou a verdade para ela. Você não pregou o meu evangelho, você não confrontou aquela pessoa, você não mostrou o erro daquela pessoa. Você já imaginou você ser culpado pelo sangue daquela pessoa? Por isso, prega a verdade. Por mais que doa, lá na frente aquela pessoa vai enxergar, porque Deus vai abrir os olhos dela espiritual e ela vai enxergar que você só queria o bem dela. Mas não se acovarde, pregue o verdadeiro evangelho. Vamos salvar vidas. O inimigo está aí levando muitas pessoas para o inferno, cegando muitas pessoas. E nós, como ministros da palavra de Deus, nós temos autoridade dada por Deus para confrontar o pecado, para mostrar o erro dessas pessoas, para que essas pessoas possam se arrepender, porque só se arrepende quando a gente vai lá e mostra o erro. Como é que uma pessoa vai se arrepender se ninguém diz para ela que ela está errada, que ela precisa mudar, que ela precisa melhorar? Então vamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo e vamos ganhar almas para o Senhor Jesus. Amém? Espero que você tenha entendido essa palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus.